Quando chegamos em casa, o Madison me disse que enquanto eu lia a carta em Libras, era nítido o brilho no meu olhar. Como minha vida teria sido diferente se eu tivesse aprendido a escrever a Libras na minha infância? Quantas oportunidades teriam sido melhor aproveitadas? Eu teria aprendido muito, muito mais na escola, nos cursos, no trabalho. Quem me dera que os outros surdos tivessem esta oportunidade que só agora eu passei a ter. É muito interessante quando a gente fala de escrita de sinais, porque muita gente tende a perguntar: mas para que escrever a Libras? Ou para que serve a escrita de sinais? É engraçado isso, né? Porque nós ouvintes estamos tão imersos nesse uso do português escrito no dia a dia que a gente nem percebe que a gente está escrevendo, está lá fazendo anotações. Tudo que você faz no celular é em português, na escola, na faculdade, na rua, para você dar sinal para um ônibus, né? Ou dar a mão para o ônibus, como alguns lugares falam, ou uma lotação, você tem que olhar o que está ali no letreiro do ônibus, né? As placas são em português, tudo é em português escrito no nosso dia a dia. E quando a gente pensa na Libras, por tantos anos, por séculos talvez, a Libras foi uma língua que ninguém ousou escrever ela, ou pelo menos quem ousou não conseguiu. E então, com a escrita da língua de sinais, o Signwriting, você percebe a perfeição, a clareza com que é escrito. E o que a Raquel está dizendo aqui é disso, que agora, ela já na juventude, ela descobriu como ler e escrever a língua dela. Percebe? Ela passou a vida inteira dela até aquele momento ali sem saber como ler e escrever sua própria língua. E agora, naquele momento ali, na frente de outros amigos, ela podia ler uma carta que foi escrita para ela. Não foi uma declaração feita na hora. Porque quando você escreve, você reflete, você planeja, você escolhe as palavras, você escolhe os sinais ali. Então, foram várias construções que eu fui colocando aqui nessa carta que demonstra o carinho, o amor que eu tenho pela Raquel. E também a manifestação de carinho dos amigos dela ali, da família que não estava ali nesse dia, mas que foi agraciado com a presença da Raquel, né? Então, é uma comemoração de vida muito grande. Então, imagina como seria a vida de Raquel ou dos outros surdos se desde a infância aprendesse a ler e escrever a sua própria língua. Talvez você trabalhe em escola, ou talvez você pense em trabalhar em escola, ou em algum tipo de lugar que os surdos venham a trabalhar ou venham a estudar. Olha o poder que a escrita da língua de sinais tem de trazer essa comunicação direta. Eu lembro que uma vez eu trabalhei durante um bom tempo como intérprete, por alguns meses, como intérprete de um curso técnico era técnico em redes de computadores. Um negócio muito específico, muito específico. A quantidade de sinais que eram necessárias, sinais diferentes da área de informática, que eu precisava de saber para poder interpretar aquilo, foi um desafio muito grande. Mas eu encontrei um material na época, que era tipo um dicionário que tinha sinais da área de informática também. E eu, utilizando esse material, eu não tinha como levar isso para a sala, porque para interpretar ali. Eu tinha que aprender antes. Então, nessa época, eu já estava me aprofundando na escrita de sinais. Foi a época que eu comecei a escrever o livro com a Raquel, a primeira edição. Então, eu pegava aqueles sinais e eu ia escrevendo. Eu levava algumas folhas, eu conseguia escrever os sinais menores assim. Às vezes eu ficava lá interpretando e tinha ali na minha frente os sinais, entende? E eu ia interpretando, às vezes eu precisava de olhar ali naquela folha para conseguir colar os sinais, pegar os sinais que eu não tinha conseguido decorar ainda, e porque eram realmente muitos sinais que eram específicos desse curso de técnico em redes. E o mais legal foi porque eu tirei uma cópia disso, passei para o surdo, tanto aquela sinalização em vídeo, quanto desses sinais escritos também. E isso trouxe uma clareza muito grande para a interpretação, porque quando esse aluno chegava em sala, isso era um adolescente, né, um jovem adolescente assim, adolescente jovem, acho que, enfim, ele chegava e já trazia dúvidas para o professor. E na hora de ele perguntar para o professor, adivinha, ele usava os sinais da Libras para aqueles termos técnicos. Olha que interessante. E onde que ele aprendeu? Ele aprendeu através desses vídeos e através da escrita que eu passei para ele. Ele já sabia a escrita? Não sabia. Mas é aí que tá. Ele foi vendo como que a Libras era, ele foi vendo aqueles sinais, ele foi entendendo a lógica disso.
E esse surdo também criou sinal para a maioria dos colegas dele ali em sala, e eu também escrevi esses sinais, inclusive sinal dos professores, das disciplinas que ele tinha ali desse curso técnico. Interessante, né? O mais legal foi quando eu saí de lá, eu deixei isso também para a intérprete que veio a me substituir. Eu saí de lá justamente porque eu queria me dedicar, me concentrar ao projeto de escrita do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, que é esse livro aqui, mas na primeira edição, lá atrás, isso aí foi em 2011 que eu comecei esse processo de escrita com a Raquel. E aí tem uma coisa muito curiosa aqui, que nesse processo de estudo, de aprofundamento, a gente se aprofundou ainda mais. Então, a gente estava fazendo uma pesquisa geral para a gente aprender e usar. Eu e Raquel, um casal, se comunica em Libras, utilizar a escrita da língua de sinais é fundamental. Escrever um bilhete e tal, uma lista de compras, enfim. E aí, a gente foi estudando mais escrita de sinais, a gente foi se aprofundando na Libras ainda mais. De um nível que a gente nem imaginava que eu conseguiria me aprofundar, e muito menos que a Raquel poderia se aprofundar ainda mais, já que ela era surda. Já que ela é surda. Percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. É uma oportunidade de você aprender mais da Libras, porque aqui são 871 sinais escritos aqui no livro. Então, é sinal, muito, muito, muito sinal mesmo, que você vai ver aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Tudo no livro é passo a passo, como eu já tinha mostrado algumas vezes em outras lives. Você vai ser capaz de se desenvolver ainda mais na Libras e na escrita da língua de sinais, na sua prática de sinalização, porque você vai vendo aqui as configurações de mão, por exemplo, essa configuração de mão aqui, né? Aí beleza. Para você ter chegado nessa parte aqui, isso aqui é a página 206, né? Você já vai ter passado lá atrás para aquela página que eu já tinha mostrado. Cadê aqui no comecinho aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa página aqui, ó. 126. Aqui você já aprendeu que o círculo representa a cabeça, né? Quando você chega aqui na página 206, quando você vê essa configuração de mão aqui, ó, aí, vendo? Você está vendo a mão aqui, você sabe fazer a mão assim, beleza. Você vê o sinal escrito aqui assim, olha. Opa, olha aqui como é que é a configuração de mão. Olha, tem um círculo aqui da cabeça. Você já sabe como que faz o sinal. Esse movimento aqui, inclusive, vou até voltar aqui, ó. Aqui, ó. Voltar mais um pouquinho aqui, ó. Onde esse movimento é ensinado no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Não estou encontrando certinho a parte? Aqui, ó, achei. Eu sabia que estava por aqui. Aqui, ó. Aqui tem explicação. Movimentos circulares. Então aqui eu demonstro visualmente como é e aqui tem a escrita de como que é o movimento. Então quando você chega aqui na frente, você já aprendeu, você já viu muitos sinais lá de exemplo, mostrando. Então você sabe como faz o sinal. Isso que é o mais legal. Que mesmo que você não sabia nada de Libras, nenhum sinal sequer, você vai ver o sinal aqui e você vai ser capaz de fazer o sinal corretamente. Corretamente. Se você pega um texto em inglês, você lê o texto escrito lá, você não consegue pronunciar corretamente se você não sabe ler inglês ainda. Olha que interessante. A escrita da língua de sinais, não. Você vê o sinal escrito, você consegue sinalizar exatamente como que está ali. Então, quando você chega nessas partes aqui mais à frente, que tem os textos, o que vai acontecer? Você vai estar lá assim, você vai estar lá sinalizando o texto aqui, igual eu fiz quando eu li aqui esse trecho da carta da Raquel. Percebe? Esse trecho não, a carta completa eu li aqui, né? Então, esse é o poder da escrita da língua de sinais, que você também pode aprender mais da Libras, se desenvolver ainda mais e avançar na Libras utilizando a escrita da língua de sinais. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Sign Writing, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando,
ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está, que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, pra quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwire Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está, que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né,
Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.